Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você, profissional, que está na linha de frente da assistência. A cada 15 dias você vai ter acesso a uma nova edição do podcast e vai poder ouvir os autores de artigos científicos de fisioterapia e de terapia ocupacional que vão falar sobre os seus estudos, mostrando para você, fisioterapeuta, você, terapeuta ocupacional, a importância das descobertas dos trabalhos de pesquisa para a sua atuação profissional. E tudo apresentado numa linguagem bem objetiva, bem prática, para todos entenderem a importância desses estudos para a sua prática profissional, para que as decisões do fazer ou do não fazer tenham por base a evidência científica. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3, e nesse episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3, eu vou conversar com o professor Dr. Rafael Zambelli sobre um artigo do qual é autor e que conta com a participação de outros pesquisadores, que foi publicado em 2021 no periódico British Journal of Sports Medicine. Tudo bom, professor Rafael? Obrigada por sua participação. Tudo bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando sobre ciência. E por falar em ciência, qual é o título e o assunto do artigo, professor? Em linhas bem gerais. Bom, o tema do nosso artigo é sobre futebol e nesse artigo a gente investigou a eficácia de intervenções baseadas em exercícios para prevenção de lesão em atletas de futebol. Então vamos todos juntos, nós aqui no estúdio e você aí que está ouvindo a gente, levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência. Vamos lá? O professor Rafael Zambelli Pinto, PhD, é graduado em fisioterapia e especialista em fisioterapia com ênfase em ortopedia, traumatologia e esportes pela UFMG. Ele é mestre em ciências da reabilitação pela UFMG e doutor pela Universidade de Sydney, na Austrália. O professor Zambelli é professor adjunto do Departamento de Fisioterapia da UFMG desde 2017. Atualmente, ele é editor-chefe do Brazilian Journal of Physical Therapy e bolsista de produtividade do CNPq. O professor Zambelli é docente do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e possui projetos de pesquisa na área de dor crônica musculoesquelética e fisioterapia baseada em evidência. Professor Rafael, como é que o grupo fez para chegar numa resposta ao final desse artigo? Bom, futebol, né, é o esporte mais popular do Brasil e um dos esportes mais populares do mundo. A gente sabe, né, da importância do esporte, do futebol para a saúde, para o bem-estar físico, mas a gente sabe que toda prática esportiva ela também leva a lesões. E no futebol especificamente, a gente classifica as lesões em lesões de contato e lesões de não contato. Então, por exemplo, né, quando um atleta no futebol dá um carrinho, ele acaba acertando o adversário, ele pode levar uma contusão muscular ali, então isso é uma lesão de contato. E nós também temos a lesão de não contato. Por exemplo, quando o atleta vai correr e acaba tendo um estiramento na região posterior da coxa, ou quando o atleta ele vai fazer um giro e o pé acaba ficando preso na grama e acaba tendo uma lesão de torce no joelho ou rompimento do ligamento cruzado anterior. Bom, por ser comum esse tipo de lesões, principalmente a lesão de não contato, ela é responsável em cerca de quase 70% das lesões que acontecem no atleta de futebol. E nosso objetivo foi avaliar, né, a eficácia de intervenções baseadas em exercícios que conseguem prevenir esse tipo de lesão. Quando a gente olhou para a literatura, a gente viu que os estudos anteriores, eles acabavam investigando efeitos de intervenções baseadas em exercícios, mas olhavam em lesões no geral, incluindo lesões de contato e não contato. Então, nosso objetivo com esse estudo foi verificar se esses programas, o quanto que esses programas poderiam ser eficazes para prevenir lesões de não contato em atletas de futebol. E, professor, como vocês escolheram esses estudos prévios para poder fazer esse trabalho? Na verdade, eu gostaria que você explicasse no que consiste o trabalho de revisão da literatura e qual que é a importância desse trabalho de revisão. Para responder essa pergunta, nós conduzimos uma revisão sistemática
sistemática da literatura, tá? Então, o trabalho dos autores foi fazer uma busca extensiva em várias bases de dados para identificar os estudos que avaliaram a eficácia desses programas preventivos baseados em exercícios para a prevenção de lesões de não contato em atletas de futebol. E os estudos que a gente estava interessado, né, que responde essa pergunta, são os ensaios clínicos aleatorizados. Qual que é o tipo de estudo, né? Os participantes ou os atletas, eles são alocados em 2 grupos. Um grupo recebe a intervenção baseada em exercício e o outro grupo é o grupo controle, né? Ele vai continuar treinando de forma usual, tá? Então, a revisão sistemática, ela vai tentar localizar esses estudos. E após a localização desses estudos, a gente vai extrair dados desses estudos para estimar o real efeito dessa intervenção. É como se a gente estivesse juntando informações de vários estudos, então a gente está aumentando, né, a nossa amostra, né, porque nós estamos pegando vários estudos que já foram feitos, e aí a gente consegue, né, de uma forma mais precisa, fornecer o real efeito dessa intervenção. Quando a gente fala de futebol, a gente pensa muito em Brasil, em América Latina. Esses estudos, eles aconteceram exclusivamente nos países onde o futebol é tradicional, como no Brasil? Excelente pergunta. Realmente a gente, né, acaba pensando nos países onde o futebol é mais popular. No caso específico, né, dessa revisão sistemática, quando a gente olha para a literatura, os estudos são estudos realizados nos Estados Unidos, na Alemanha, na Noruega, na Suécia, na Holanda. Então, o futebol também é popular lá, mas a gente sentiu falta de estudos realizados no Brasil, por exemplo. Na verdade, né, nós localizamos um total de 10 ensaios clínicos, né, que foram elegíveis para serem incluídos, né, vamos dizer assim, nessa revisão sistemática. O que vocês usaram como critério para poder incluir? Tinha que ser ensaios clínicos aleatorizados, tá? Atletas de futebol. Os programas de intervenção tinham que ser intervenções baseadas em exercícios para prevenir lesões de não contato. Então, esses eram os parâmetros que os estudos tinham que ter para serem incluídos na nossa revisão. E quando vocês fizeram esse trabalho de revisão, o que vocês encontraram no final da pesquisa de vocês, de resultado? Bom, então, para dar um panorama, nós incluímos 10 ensaios clínicos, que totalizou mais de 13 mil atletas, e os nossos resultados foi que os programas de prevenção baseados em exercícios reduzem, em média, 23% o risco de ter uma lesão de não contato, tá? O interessante, né, é que a evidência disponível, ela não era de altíssima qualidade, vamos dizer assim, né? Ela era de baixa qualidade. Isso faz com que a margem de erro dessa estimativa de redução, né, de 23% do risco fosse teve uma margem de erro muito grande. Então, poderia reduzir 3% ou reduzir 40% o risco de ter uma lesão de não contato. Então, essa evidência, por não ser de tão alta qualidade assim, a gente acaba não confiando tanto nessa estimativa, porque ela é muito imprecisa. Então, a gente precisa de mais estudos, né, quem sabe estudos até mesmo no Brasil, né, para a gente ter mais confiança, né, no valor encontrado, na estimativa. Ainda nesse estudo, a gente fez uma análise interessante, onde a gente avaliou se a forma de prescrever o exercício, se a gente prescreve exercício muito específico ou exercício muito geral, ele tem diferença, né? Ele influencia a eficácia dessa intervenção. Por exemplo, acho que os ouvintes podem ser familiarizados, né, com o exercício nórdico, que é um exercício onde o atleta, né, ele realiza ajoelhado, tá, com as pernas presas ali, fixas, e ele deixa o tronco cair para frente, né? Nesse tipo de exercício, a gente trabalha excentricamente os músculos posteriores da coxa, né? Os músculos isquiosurais. Então, prescrever esse tipo de exercício seria prescrever exercício específico para prevenir uma lesão, por exemplo, de estiramento desses músculos posteriores da coxa. Por outro lado, tem programas de exercício, são exercícios que fazem a prescrição de exercícios mais gerais. Então, vão trabalhar exercícios mais funcionais, de fortalecimento, flexibilidade, agilidade, exercícios pliométricos, mas para o membro inferior como um todo, não específico uma região do corpo. Nossos resultados mostraram que no momento, né, baseado na evidência disponível atualmente, não houve diferença, né, entre a prescrição específica ou prescrever de forma geral o exercício.
Aí você está falando exclusivamente de atletas ou você tem nessa amostra também o semi-profissional ou semi-amador? Não sei como é que eu posso definir. É uma excelente pergunta, porque quando nós fizemos o estudo, né, a gente esperava, como um dos critérios, qualquer tipo de atleta, tá? Tanto atleta amador como o atleta profissional. Mas, para nossa surpresa, quando nós avaliamos os estudos, todos os estudos incluíram atletas amadores. Tá? Então, a nossa conclusão ela acaba sendo mais específica para os atletas amadores, porque a literatura dos atletas profissionais ela ainda, né, é carente de estudos com essa população. Eu entendo que o estudo que vocês fizeram de revisão aponta que muitos outros estudos a respeito desse tema são necessários e que podem ser conduzidos por outros pesquisadores mais adiante. Eu imagino, inclusive, que já estejam conduzindo outros estudos. Quando a gente pensa que uma das questões observadas, encontradas, foi que não fazia diferença os exercícios serem específicos ou não específicos, como que essa informação pode ajudar quem está ali no ambiente clínico? De que forma? Lembrando que o resultado do estudo foi que intervenções baseadas em exercícios, eles são eficazes, né, para reduzir o risco. A gente não sabe ainda quanto que a gente pode confiar se é uma redução de 23%, se é uma redução de 30%. Então, a gente precisa sim de mais estudos, tá, para a gente poder ter certeza do quanto que isso pode reduzir. Quando a gente pensa na questão da prescrição do exercício, a gente não identificou uma diferença, mas clinicamente, para o fisioterapeuta que está lá na ponta, né, o fisioterapeuta esportivo, a gente sugere que para aqueles atletas que já tiveram histórico, por exemplo, de estiramento de músculos, né, dos músculos isquiosurais, né, dos posteriores da coxa, esses pacientes poderiam, né, se beneficiar de exercícios de prescrição mais específica, porque esses pacientes que têm esse histórico, eles têm quase 3 vezes mais chance de ter uma nova lesão. Por outro lado, para os atletas amadores, de maneira geral, a gente recomendou, na verdade, né, a gente sugere no nosso estudo que talvez para essa população exercícios gerais sejam mais interessantes, principalmente pelo fato desses atletas aderirem mais a esse tipo de intervenção, ter uma boa adesão aos exercícios gerais, né, para complementar a prática esportiva deles. Para o fisioterapeuta que queira saber mais sobre esse assunto, que recursos ele pode buscar, o que mais ele pode estudar a respeito para compreender melhor essa questão? Podem acessar, né, um artigo para ler mais na íntegra. Acho que é importante, né, o fisioterapeuta se apropriar um pouco mais da informação, ver como que foi feito o estudo. A gente acha também que continuar lendo, né, estudos, ensaios clínicos novos que virão. A gente precisa de mais informação, né, de mais estudos de boa qualidade. Então, se manter atualizado no que vem por aí é importante. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar também, para o fisioterapeuta esportivo, né, que está lá na clínica, mas que não atende necessariamente esse público de atletas amadores, mas, por outro lado, ele recebe, né, vários pacientes que praticam a modalidade, né, futebol no final de semana, nada impede de transferir o conhecimento, né, a evidência dessa população para o contexto dele. Então, ele preparar e planejar programas preventivos para essa população que ele atende, essa evidência também pode ser utilizada nesse contexto. Para acessar nossos artigos, né, a gente vai deixar disponível, a gente também está disponível para ser contactado aí nas redes sociais para estar divulgando e passando os artigos para vocês. E a gente encerra aqui mais um episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3 e agradeço ao convidado desse episódio, o Dr. Rafael Zambelli. Obrigada, Dr. Rafael. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho do nosso estudo e parabenizar o CREFITO com essa iniciativa de levar um pouquinho de ciência, né, para os fisioterapeutas. E na descrição do episódio, a gente vai disponibilizar o link para acesso ao artigo sobre o qual o Dr. Rafael conversou com a gente hoje. Agradeço a todos vocês, profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores que valorizam a ciência como a base que faz a sua profissão avançar e crescer. Até o próximo episódio do Momento Ciência do CREFITO 3. A gente espera você aqui mesmo. Até lá!